Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura, um lançamento maravilhoso da melhor carta, ou a carta mais teológica e a carta mais importante do Novo Testamento, e também a carta, ou a principal carta do apóstolo Paulo, comentário à carta de Paulo aos Romanos, de James Dow. Muita gente fala Dan, mas a pronúncia correta é Dow. James Dow. Ele faleceu em 2020, eu não sei se foi de Covid, eu não sei, não chequei essa informação, mas ele faleceu em 2020. Foi um dos maiores eruditos em Novo Testamento, principalmente na teologia paulina. Ele tinha um dos seus doutorados, era ele pesquisou bastante, né? Ou era voltado às cartas de Paulo, a vida de Paulo e a sua teologia. Ele também é famoso pela a sua famosa obra, né, que nós temos em português, A Nova Perspectiva sobre Paulo, tá? Um calhamaço com 900 páginas. Tem várias obras dele em português, mas a maioria não foi traduzida ainda. Comentários do Novo Testamento, comentários da carta de Paulo aos Gálatas. Nós temos o Jesus Recordado, que saiu ano passado, né, o primeiro volume, que é uma série sobre as origens cristãs. É uma série, né? E o primeiro é Jesus Recordado, o segundo vai sair agora no final de março, começando em Jerusalém. E o terceiro, se eu não me engano, é Até os Confins da Terra. Se eu não me engano, mas são 3 volumes. Essa obra, Jesus Recordado, começando em Jerusalém, as 3 obras foi lançada em 2000. Para você ver que aqui no Brasil nós estamos atrasados, né? Essa obra chegou 20 anos depois. 20 anos depois. E esse comentário aqui é o comentário exegético da carta aos Romanos. E veio para bater de frente com a Vida Nova. Que a Vida Nova vai lançar agora. Eu não sei se eu vou comprar, porque eu tenho muitos comentários de Romanos. Inclusive esse aqui que eu ganhei de presente. Tá? Vou mostrar o material para vocês daqui a pouco, só um minuto. Esse é o volume 1. Então, veio para bater de frente com a Vida Nova, o comentário do Douglas Moore, que é um único volume. Esse comentário são 2 volumes. 2 volumes. Tá aqui, ó. É o volume 1, vocês estão vendo aqui. A capa é capa dura, tá? E essa obra faz parte de uma série que a Paulo, juntamente com a Academia Cristã, ambas fizeram e tem uma parceria aonde estão lançando aí milhares de obras, né? Várias obras. Aqui você tem um conselho editorial da Academia Cristã, você tem os editores responsáveis, né? E o conselho editorial que é só doutores. Tá? Esse primeiro vídeo aqui, eu estarei mostrando para vocês, esse é o volume 1, dando detalhes dessa obra, tá? As folhas são amareladas, e folhas amareladas é um pouco complicado, porque é um convite ao mofo, né? Mas se você cuidar bem, não tem problema. E a obra vem numa caixa. Deixa eu mostrar para vocês aqui a caixa. Só um minuto. Aqui está a caixa, ó. A obra vem na caixa, tá vendo aqui, ó? Aí vem com o QR Code na frente, que John Buckley, tá no YouTube esse vídeo, falando e apresentando a obra. John Buckley também escreveu aquela famosa obra que eu tenho aqui e fiz o review para vocês sobre Paulo e o Dom. Paulo e o Dom, tá? John Buckley. Então você tem aqui, ó, essa obra, ele lançou, esse comentário foi lançado originalmente em inglês em 88, em 1988, portanto, há 35 anos atrás, tá? 35 anos atrás. Cadê aqui, ó? Como eu falei, essa sigla aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês a sigla. SABT é uma série.
E significa aqui, ó, significa série acadêmica bíblico-teológica. Deixa eu aproximar para vocês aqui, para vocês verem. Série acadêmica, né? Série acadêmica bíblico-teológica, SABT. É uma série de comentários exegéticos, tá? Aqui você tem um sumário. O começo, a introdução está em algarismo romano. Quem não sabe vai ter dificuldade, né? Está, ó. Ele vai falar da apresentação edição brasileira, que é revisada e ampliada, prefácio do autor, abreviaturas, bibliografia geral e bibliografia do comentário. Aí você tem a introdução, tá? Como todo comentário, o autor da Carta aos Romanos, Romanos no contexto de sua vida e obra, incluindo data e lugar de origem, os destinatários, propósito da carta, a coerência formal e teológica da carta, a nova perspectiva sobre Paulo, tá? O que James Dunn entendia como justificação? Ele não é herege, gente, tá? Claro que tem perspectivas sobre Paulo que é heresia, tá? Porque a NPP, a nova perspectiva sobre Paulo, tem várias, não é uma só. Por exemplo, N.T. Wright discorda dele. Né? N.T. Wright discorda dele. Mas para ele, a justificação envolvia a aliança de Deus, que Deus tinha com Israel, e agora essa aliança é ampliada com novos termos, com a inclusão dos gentios. Tá? Então, justificação não é só um ato forense, como diziam os reformadores, né? Falavam os reformadores Lutero, Calvino, Zwinglio e por aí vai. Então ele pensa um pouco diferente e não é heresia. E ele vai explicar aqui o que é para ele, a nova perspectiva sobre Paulo. E por último ele vai falar sobre Paulo e a lei. Paulo e a lei, tá? Aí aqui depois você vai ter os comentários, né? Romanos, o texto e comentário. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Só um minuto. Sempre ele vai fazer um comentário exegético, tá? Usando o grego, porque ele era um erudito em grego. Depois a explanação. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui, ó, todo o comentário. Eu não vou mostrar, porque vocês conhecem, né? Quem tem comentário bíblico sabe. Sabe, né? Quem tem comentários bíblicos sabe que tem as divisões do capítulo, das perícopes e por aí vai. Então aqui, todo o comentário, tá? O total, gente, de páginas, é 1359. Mas na verdade tem mais. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui é o volume 2. Vou fazer depois. Esse aqui é o volume 2, ó. Aqui, ó. Volume 2. Vamos ver aqui a última página. Vamos lá, a última página. 1430 páginas. Meu Deus, deixa eu afastar aqui. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Aqui, ó. 1430 páginas, os 2 volumes. Tá? Então é muita coisa. É muita coisa. Então é um comentário exegético e exaustivo da carta de Paulo. Como eu falei, capa dura. Enfim. Vamos pegar aqui para vocês verem. Deixa eu pegar aqui um... Ia pegar a introdução, mas vou mostrar para vocês da introdução. Deixa eu pegar uma parte aqui, vai. Vamos ver aqui. Deixa eu escolher para vocês aqui. Vamos pegar o capítulo 7. Capítulo polêmico lá. Para falar da lei. Vamos pegar o capítulo 7. Página 518. 518. Então vamos lá, vamos ver o que ele vai falar lá. E vou mostrar para vocês como ele vai trabalhar nesse comentário, né? Aqui, ó. Página 518. Qual é o papel da lei em tudo isso? Porque no capítulo 6, Paulo fala sobre a santificação. Então, qual agora a relação do justificado com a lei? Paulo vai explicar no capítulo 7, tá?
ele começa com uma pequena introdução, depois ele vai pegar aqui, ó, a primeira parte, ou a subdivisão, capítulo 7, versículos de 1 a 6, o crente foi liberto da lei, que condena a morte, onde Paulo vai fazer uma analogia com o casamento. A lei é o marido, e nós éramos casados com essa lei, com a lei, tá? Vamos lá. Aí ele tem a bibliografia e o texto. Capítulo 7, de 1 a 6. Tá? Aqui você tem as notas, que ele pegou as notas principais, fundamentais, tá? No grego. E ele vai começar, ó, como aqui, ó, forma e estrutura. Forma e estrutura. E aqui ele começa. Deixa eu mostrar para você. Aqui, ó. Pronto, forma e estrutura. Ele começa, né, abordando aqui as divisões, tá? Como Paulo trabalha o capítulo 7. E aqui você tem um comentário. E aqui há uma divisão entre o comentário e a explanação. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, mostrando aqui. O comentário, ele vai trabalhar os 6 primeiros versículos no grego. É uma exegese exaustiva no grego. Então, aqueles que não têm conhecimento do grego e de exegese vai achar muito prolixo, muito técnico, tá? Como aqui, ó. Ele começa citando a frase, a primeira palavra no grego, tá vendo aqui, ó? Que significa, ó, ou não sabeis, irmãos, porque falo aos que conhecem a lei. Aí, ó, para a frase de abertura, veja o capítulo 6, versículo 3. Apenas pela segunda vez, Paulo se dirige aos destinatários como, tá aqui, ó, tá a palavra grega. A implicação é que o assunto a ser apresentado é sensível e a confiança mútua será ainda mais importante, tá? Novamente, tá aqui a palavra grega. Então, ele vai comentar os 6 primeiros versículos do capítulo 7, fazendo uma análise exegética, que é o comentário, tá? Aqui, é só o versículo 1, ó. Ele comentando o versículo 1. Depois ele passa por 2, versículo 2, que ele coloca primeiro em grego e depois a transliteração. Quando Paulo fala, ó, por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Aqui fica evidente que Paulo está pensando como judeu em termos da lei judaica. Na lei judaica, a esposa estava de fato ligada ao marido enquanto ele vivesse, já que só ele tinha direito ao divórcio de acordo com Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Paulo, sem dúvida, estaria ciente da disputa corrente entre os seguidores das duas escolas daquela época, né? Teológicas, escolas rabínicas, Shammai e Hillel, sobre a interpretação desse versículo. E do fato de que a opinião predominante na sociedade judaica refletira também em Ben Sirac. Philon e Joséfo reforça os direitos do marido nessa questão. Que questão? O casamento. Também indicativo das atitudes judaicas é o interesse da Mishnah em regulamentar as transferências das mulheres do pai para o marido. Na lei romana, por sua vez, o casamento podia ser encerrado pela livre vontade de qualquer dos dois parceiros. Na lei romana, na lei judaica não. E de fato, perto do fim da República, o divórcio por consentimento mútuo ou pela vontade de um dos parceiros tinha se tornado comum. O curso normal das questões matrimoniais. Aqui ele vai citar obras, né, romanas, escritores romanos que falam sobre isso. Aqui é uma análise exegética, que é o comentário, tá? E ele segue assim todo o comentário, capítulo a capítulo. Aí ele segue aqui falando: além disso, na lei romana, a mulher não ficava livre da lei do marido com sua morte, pois era obrigada a chorar sua morte e ficar sem casar por 12 meses, um ano, para não perder tudo o que herdara dele. Aí ele cita a obra aqui. Cadê?
O próprio uso, tá aqui a palavra grega, sobre o poder ou sujeito ao homem, confirma na prática mais judaica, pois dificilmente aparece na literatura não bíblica antes disso. Porém, 6 vezes na Septuaginta, tá aqui os textos do Antigo Testamento, aí ele vai seguindo, ó, comentando. A lei do marido é uma expressão um pouco confusa. Seu significado básico é claro: a lei que dá ao marido essa autoridade sobre a sua esposa. Né? Tomar marido em oposição com lei, segundo Barrett, né? É forçar o texto desnecessariamente. Veja ainda Cranfield, mas talvez Paulo já esteja olhando para a aplicação da metáfora. A lei que está do lado do marido e que mantém a esposa sujeita. Então Paulo faz uma comparação falando que a lei era esse esposo. Né? E nós só podemos divorciar ou casar novamente com outro marido, que nesse contexto é Cristo, se a lei morresse. Então a lei morre, tá? E nós casamos com Cristo quando o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. É um argumento fantástico de Paulo, né? Aí vem o versículo 3, que ele comenta também, o versículo 4, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui. O versículo 4 é bem exaustivo. Uma exegese exaustiva. Olha só. Cadê o versículo 5? Depois o versículo 5 aqui, ó. E por último, você vai ter... Cadê o versículo 6? Aqui o versículo 6. Depois de fazer essa análise exegética dos 6 primeiros versículos, e assim ele trabalha em toda a carta, tá? Todo o comentário. Depois de fazer essa análise, ele vem para a explanação. Aí fica muito mais fácil, principalmente para aqueles que não têm conhecimento técnico no grego e não sabem muito lidar com comentários exegéticos, tá? A explanação, ele já vai para a hermenêutica, que é a interpretação. Então, o comentário, ele faz a exegese e a explanação é a aplicação, é a interpretação. Por exemplo, ele começa aqui, ó. É importante entender que, na verdade, não há uma interrupção no fluxo do argumento neste ponto. A referência a senhorio, no versículo 1, a continuação da explanação da morte e as metáforas de dar fruto, nos versículos 4 e 5, e de servidão, no versículo 6, estão dando continuidade a temas proeminentes na segunda metade do capítulo 6. Mesmo assim, uma nova fase na argumentação é claramente introduzida no capítulo 7, versículo 1, como acaso vocês não sabem, indicando particularmente pela reintrodução abrupta do tema da lei. A tentativa de Paulo de explorar os corolários éticos e a tensão escatológica ligado ao seu evangelho tem sido bastante direta até aqui, em boa parte porque ele as colocou simplesmente em termos de pecado e morte, ou expresso de modo mais completo em termos das antíteses. Aí ele vai explicando, né? Depois de explicar aqui, essa introdução, ele vai comentar agora, interpretar o versículo 1. Ele fez lá a análise exegética no comentário e na explanação ele vai para a aplicação, né? Olha aqui, ó. Sem se preocupar com uma transição mais suave, Paulo se dirige a seus leitores em Roma como vocês que conhecem a lei. Então, possivelmente, ele estava se dirigindo à ala judaica, tá? Ali em Roma, da igreja de Roma. Quase com certeza, eles entenderão que ele está falando da lei judaica, a lei de Moisés, né? Da Torá, que foi a referência exclusiva da palavra até agora. Depois de ficar em segundo plano durante o capítulo precedente, a questão da lei é trazida de novo para o centro do palco. A questão básica da lei,
a que Paulo apela é o fato de que uma pessoa está sujeita à lei é um marido, enquanto viver. Falar em senhorio recorda o uso do mesmo verbo, domina, controla, no capítulo 6, versículo 9 e versículo 14, que fala do domínio da morte e pecado. Não surpreende, em vista do capítulo 5, versículo 20, que a mesma linguagem é usada agora para a lei. A lei é o terceiro membro do triunvirato temível, que reforça o senhorio dos outros dois, pecado e morte. Na verdade, Paulo está fazendo uma recapitulação de um lado da exposição desenvolvida no capítulo 6. Enquanto a pessoa não morreu, ela continua sujeita ao domínio de pecado e morte. E agora ele acrescenta também da lei. Cristo morreu de uma vez por todas e por isso não está mais sujeito ao senhorio de pecado e morte. E também não mais do senhorio da lei. O crente, porém, está suspenso entre a morte e a ressurreição de Cristo. E por isso, nesse sentido, ainda não saiu da situação em que pecado e morte podem reivindicá-lo. E o que dizer da reivindicação da lei? Continua válida, enquanto ele vive. Temos base da esperança, mas também, enquanto dura ou ainda não, a realidade bastante sombria. As linhas bem definidas no capítulo 6, versículos 22 e 23, já estão se tornando menos claras. Aí ele vai para os versículos 2 e 3. Vai explicar e aplicar, então fica muito mais fácil. A questão da lei é ilustrada pelo caso da mulher casada. Paulo está usando a ilustração do casamento. Sob a lei judaica, uma vez casada com seu marido, ela estava ligada a ele e não havia maneira na Torá de ela encerrar esse relacionamento antes da morte dele. Então o contrato era encerrado por meio da morte. Somente quando ele morresse, ela ficaria livre da lei que ligava a ele. A lei que governava o relacionamento matrimonial deixava de aplicar-se e perdia seu poder sobre a esposa, assim que o relacionamento conjugal cessasse com a morte do marido. Olha só, a autoridade e poder da lei sobre a esposa ficam evidentes pelo fato de que ela é chamada de adúltera, com todo o opróbrio, ou a vergonha, né? Culpa, sujeição e pena de morte, que essa palavra acarretava se juntasse a outro homem enquanto seu marido estivesse vivo. Da mesma forma em que o poder e a autoridade dessa lei são completamente anulados e tornados sem efeito pela morte do marido, é evidenciada pelo fato de que, uma vez que seu marido está morto, a mulher pode fazer exatamente a mesma coisa, sem incorrer em qualquer denúncia ou acusação de adultério. Existe uma morte que liberta do senhorio do pecado, que Paulo trata lá no capítulo 6, está aqui, ó. Da mesma forma, há uma morte que liberta do senhorio da lei. Aí ele vai, no versículo 4, ele vai esclarecer melhor essa questão que ele comentou aqui nos versículos 2 e 3. Olha só, versículo 4. Agora, Paulo aplica o princípio de que a morte liberta do senhorio da lei. E que morte é essa? Contudo, como ele evidentemente gostou da metáfora do casamento para descrever o relacionamento entre Cristo e o crente, Cristo é o novo marido, nós contraímos núpcias com ele, ele não abandona a ilustração completamente. Assim, ao desenvolver o ponto básico, ele leva adiante não apenas a ideia de morrer para a lei, mas também da união com outro, o Cristo ressurreto, e de ser libertado da lei que nos restringia. Entretanto, não é necessário forçar outros pontos de contato com a ilustração dos versículos 2 e 3. Nem inferir que Paulo pretendia que a ilustração documentasse a mudança de status do crente, a mulher libertada pela morte do marido. O que quer dizer também que na ilustração em si, ou na alusão que Paulo faz a ela, não há obrigação de tentar identificar o parceiro anterior do crente. Pecado, lei, a velha natureza, seja o que for. Se Paulo pretendesse uma identificação alegórica desse tipo, ele facilmente a teria deixado claro.
Uma interpretação desse tipo tende a ser excessivamente exigente e complicar o ponto básico. Mais sério que isso ainda é que essa preocupação com a possível identidade do primeiro parceiro do crente devia à atenção do que pode ser chamado de a verdadeira anomalia, que é o único que realmente morreu é o novo parceiro, Cristo. Fato é que a ilustração não é sobre a transição do crente de um estado para outro, mas a respeito do princípio básico de que a morte liberta da lei. E a medida, ou melhor, a medida limitada em que a ilustração é trazida para descrever o crente mostra que Paulo sabe que a realidade é muito mais complexa. Com isso surge um paradoxo. Não é alegorizando a ilustração para fazê-la falar da situação do crente que ouvimos o ensinamento de Paulo com mais clareza, mas observando onde a ilustração não combina com a realidade do crente. A verdadeira atenção de como aplicar a ilustração é que ela ressalta, como fez a primeira metade do capítulo 6, somente a morte do crente. Vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, quando nós nascemos de novo. Dificilmente a frase seria entendida de modo diferente do que uma referência à exposição dos 3 parágrafos antes. O corpo de Cristo é, obviamente, Cristo em sua crucificação corporal, pela qual ele escapou do pecado e da morte, e com isso também da lei. Da mesma forma, os crentes em Roma são libertos do corpo do pecado, e com isso também da lei, precisamente em virtude da sua identificação com Cristo naquela morte. Quando Cristo morreu, morremos com ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Qualquer leitor tentado a alegorizar a ilustração veria com isso quão rápido a alegoria fica confusa. Porque enquanto na ilustração a esposa não morre, na realidade descrita no versículo 4, os crentes morreram. Não há nenhuma parte ou aspecto do crente que fica longe da morte de Cristo. Se houvesse, continuaria debaixo do domínio do pecado e da lei. Pelo contrário, é apenas em virtude da sua união completa com Cristo, em sua morte, que lhes é possível ser unido ao Cristo ressurreto. Tá? Aí ele vai explicando aqui, ó. Vocês estão entendendo aí, bem detalhado. Aí ele vai para o versículo 5. Tá? Depois pega o versículo 6 também. Cadê o versículo 6? Tá por aqui. Ele já comenta os versículos 5 e 6 já. Ele já comenta aqui os versículos 5 e 6. Ó. Aqui, ó. Explicando, né? Como nós morremos para a lei. Então ele trabalha, queridos, assim o tempo todo. Eu peguei o capítulo 7 como ilustração, só para vocês verem, né? Aí depois, ó, ele vai trabalhar a segunda parte. Porém, a lei ainda é explorada pelo pecado e pela morte, como prova a experiência. Capítulo 7, do 7 ao 25. Aí tem a bibliografia. E você tem um texto aqui, ó. O texto, tá? Todo o texto. Algumas notas que ele vai trabalhar. Né? A mesma coisa aqui, ó. Forma e estrutura, onde ele vai fazer as divisões, né? A primeira, os versículos 7 a 13. Primeira defesa da lei. O pecado é o verdadeiro culpado. Versículos 14 a 17. Segunda defesa da lei. A culpa é transferida da lei para a pessoa e de novo para o pecado. Depois, versículo 18 a 20. Explicação de como o pecado funciona, por meio do eu dividido. Depois, versículos 21 a 23. E por meio da lei dividida, que é o segundo aspecto, que ele vai explicar aqui, né? Aí ele começa, tá? Dando uma palhinha. Depois vem um comentário exegético. É a mesma coisa. Ele comenta, tá? Todos os versículos,
fazendo uma exegese dos versículos. Depois, deixa eu pegar aqui. Depois da exegese exaustiva que ele faz, que ele coloca explicando, né, como funciona a era antiga, como nós éramos, como a carne, a lei é usada pelo pecado para impor seu domínio na morte. A era nova, comumente homem interior, a lei na sua expressão mais clara, como dádiva de Deus. Ele vai explicando aqui quando você lê, tá? Eu não vou ler por causa do tempo. Então, essa é a primeira subdivisão, dos versículos 7 a 13. Que ele vai explicar aqui. Ele vai explicar como, Elias? Ele vai explicar na explanação agora, tá? Onde é a hermenêutica. A exegese você extrai, e a hermenêutica você interpreta. Então é a interpretação daquilo que ele fez, daquilo que ele falou, né, da exegese que ele fez do texto. Então vem aqui, ó, tá? Aí ele começa o versículo 7, comentando, tá? Explanando. Depois o versículo 8, tá? Os versículos 9 e 10. E para ele, tá? Esse texto aqui, Paulo vai falar do eu. Quem é esse eu de Romanos 7? Uns vão falar que é Adão, outros vão falar que é o povo de Israel antes da lei, outros vão falar que é o próprio Paulo. Então são várias interpretações. Para James Dunn, é Adão. Olha o versículo 8 que ele vai comentar. É a posição dele, né? O versículo 8 continua explicando a relação entre lei e pecado com referência à queda de Adão. Na verdade, o versículo 8 é uma descrição das táticas da serpente, personificada aqui como pecado. O pecado, a serpente, estava à espreita no jardim antes da queda do ser humano, mas não encontrou oportunidade para atacá-lo até que o mandamento, não coma da árvore, foi dado. Então, para James Dunn, é Adão. Muita gente discorda dele, muita gente concorda com ele e muita gente discorda, porque é uma passagem que tem várias interpretações. São interpretações. Para ele aqui está falando da queda do homem, tá? Foi precisamente por este mandamento, usando este mandamento, que o pecado pôde tentar Adão e gerar nele o pecado primário da cobiça. O que começa a ficar claro com isso é a natureza da ação da lei em tudo isso. O verdadeiro culpado é o pecado, como poder para o mal bem distinto da lei, mas se aproveitando da lei, pervertendo a função da lei, de modo que o mesmo mandamento deixa de tornar o homem consciente de que o desejo egoísta é cobiça, e assim provoca o próprio desejo contra o qual deveria advertir. O pecado usa o mandamento feito para controlar a curiosidade do ser humano, para estimular esta curiosidade, para transformar a curiosidade em cobiça, e cobiça é pecado. Então ele comenta aqui, ó, tá? Descrevendo, explanando. Depois de comentar aqui, ele vai para os versículos 14 a 25, tá? Paulo está falando dele. Paulo está falando de um judeu que quer viver debaixo da lei, tá? Então há várias interpretações aqui. E James Dunn, ele vai dando o seu ponto de vista, né? Que no comentário você vai perceber o ponto de vista dele, a interpretação dele. Assim como todos os eruditos têm as suas posições, ele tem a dele. Então aqui ele comenta o versículo 14. É versículo a versículo, gente, explanando. Ele fez a análise exegética, o comentário, e na explanação é a hermenêutica, a interpretação, como mostrei para vocês, tá? E assim vai. E assim ele vai seguindo e mostrando. Aqui nós temos o capítulo 8, que é a atenção escatológica, né? E cumprimento do propósito de Deus por meio do Espírito. O Espírito de vida, papapá. Deixa eu pegar aquela parte lá, e aqui eu vou encerrar esse primeiro vídeo.
aonde o apóstolo vai falar sobre a predestinação, né? Está nos versículos 28, 29 e 30. Deixa eu pegar lá. Deixa eu ver rapidinho aqui. Deixa eu correr aqui. A gente ganha tempo. Bem, depois da análise exegética, você vem a explanação. Como eu falei, a hermenêutica, a interpretação. Versículo 18, que Paulo fala do já e o ainda não, né? O já é o presente, nós estamos sofrendo. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. A glória que há de ser revelada é o ainda não, é a realidade futura, quando Cristo voltar. Aí vem o versículo 19. Tá? Deixa eu correr aqui cada tempo. Cadê aí? Versículo 28. Versículo 29 e 30. Ele comenta assim, ó. Sem ter escondido nada da incongruência e tentação em que os crentes se encontram, Paulo conclui sua argumentação do que a justiça de Deus significa para os crentes na dura realidade da existência diária, anunciando sua certeza firme de que a vontade de Deus está sobre tudo, em controle de tudo, e que seu propósito de levar sua criação e suas criaturas ao seu potencial pleno, planejado e invencível. Ele era mais atrelado ao pensamento reformado, calvinista, né? James Dunn, ele era mais atrelado ao pensamento, ele não se nunca fala, eu sou calvinista, mas ele era mais atrelado ao pensamento calvinista, não arminiano, em relação à eleição, predestinação, enfim. O alvo que ele propôs para seu povo foi formulado nas brumas do tempo, efetuado por sua determinação de levar sua criação humana de volta ao relacionamento pleno consigo, possuídos por ele e sustentados por ele, recebendo o privilégio de participar em seu esplendor. Em certeza plena da fé, Paulo põe de lado todos os se e mas, as qualificações e advertências dos 3 capítulos anteriores e afirma a certeza de que Deus está cumprindo o seu propósito com criação e salvação no tempo verbal da ação já completada. O alvo do Criador Salvador é expresso em termos da criação original. Transporta para um modo escatológico que Paulo podia esperar que os seus leitores reconhecessem. O alvo é transformar o ser humano crente de volta na imagem de Deus que o ser humano desobediente perdeu. É compartilhar sua glória com o ser humano que ele tinha feito e na qual o ser humano nunca entrou completamente. E isso se tornou possível porque um homem, Jesus Cristo, essa imagem de Deus, teve sua expressão plena, não para si apenas, mas como um relacionamento que ele pôde partilhar com outros. Neste ponto culminante, Paulo retoma a ênfase nos versículos 15 e 17, que esse alvo divino é alcançado apenas em e por meio de Cristo, já que a linguagem da filiação compartilhada, o mais velho de muitos irmãos, repercute com tanta clareza essa afirmação anterior. Paulo, sem dúvida, espera que seus leitores entendam a afirmação cristológica em termos semelhantes, ou seja, que o que ele tinha em vista é Cristo como um Adão escatológico. Cristo é o segundo Adão, Cristo é o último Adão, que não vai ter outro. Em vista, Cristo é como um Adão escatológico, o Cristo ressurreto, que em sua ressurreição foi coroado de glória e honra e recebeu domínio sobre todas as coisas, o que no princípio estava planejado para Adão. Um poder e privilégio a ser compartilhado em um círculo cada vez maior, como o irmão mais velho, o primogênito dos mortos. Também a salvação é o processo em conformar-se a essa imagem do Adão escatológico,
precisamente pelo sofrimento com ele e pela participação em sua morte, até a morte final do corpo mortal, na esperança segura e certa de participar plenamente em sua vida ressurreta. Olha só que maravilha, né? Deixa eu correr aqui, tá no tempo. Aí ele explica aqui, ó. Ele explica aqui. Deixa eu pegar aqui a análise que ele faz exegética, né? Versículo 29, deixa. Cadê o versículo 29? Aqui, ó. Que é a análise exegética, né? Que é o comentário. Que tem uma palavra grega que é: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou. Obviamente, significa mais do que um simples conhecimento prévio, como diz os arminianos. Que os arminianos erram feio. E eu não sou calvinista não, viu, gente? Nem também arminiano. Estou longe disso aí. Me tiram dessa. A Bíblia não é arminiana nem calvinista. Né? Mas aqui, ele conheceu pela presciência. Aqui não é presciência. Conhecer aqui envolve relacionamento, envolve eleição, envolve escolha. Tem nada a ver com presciência aqui. Mais do que conhecimento simples, conhecimento prévio, né? Anterior ao evento. Em vista está o entendimento mais hebraico de um conhecer, que é o verbo yadar no hebraico, que envolve um relacionamento experimentado e reconhecido. Por isso, os comentadores, de modo regular e correto, referem às passagens como Gênesis 19, Jeremias, Oséias, Amós, aqui os textos de Qumran, cuja influência em outros lugares da correspondência paulina é evidente. Tá? Juntamente, que é a palavra grega, a intenção é clara, esse acolhimento autenticador por Deus dos que são seus estava à mão desde o começo. Esse entendimento, evidentemente, era pesado nas correntes paulinas, paulina e petrina, no pensamento dos primeiros cristãos. Pedro fala lá, eleito segundo a presciência, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 2. Tá? Então, os que de antemão conheceu, e se conheceu aqui envolve a eleição, eleger, não é presciência aqui. Também os predestinou, ele vai tratar aqui, ó. Cadê? Predestinar significa decretar, planejar, arquitetar. Deus elege que ele tem um futuro para os eleitos, né? Ele predestinou para nós sermos a imagem, conforme a imagem do seu filho. Então ele vai explicar aqui o que significa isso, exegeticamente. Ele explica aqui, aí vai para o versículo 30. E aos que predestinou também chamou, assim como os dois verbos, papá no grego, aqui ele vai trabalhando no grego, trabalho grego, tá? Deus tem um propósito, e esse propósito vai ser cumprido, né? Esse propósito vai chegar ao fim. Depois eu posso fazer até o segundo vídeo dessa obra, já demorei demais aqui, ó, 44 minutos, né? Quase 45 minutos aí, de uma obra maravilhosa. É um comentário exegético, então ele faz primeiro a análise exegética e depois a análise hermenêutica. O comentário é a análise exegética e a explanação, para vocês, é a hermenêutica, é a interpretação. Então, é um comentário maravilhoso. E se você gostou desse primeiro vídeo aqui, do primeiro volume, deixe seu like, deixe seus comentários se você gostou ou não. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas, ou melhor, até os próximos vídeos, querendo Deus.